E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gengar! Há cerca de um mês eu fiz aqui no canal a minha primeira tier list competitiva de Pokémon Unite, beleza? Na época a gente não tinha dois dos Pokémon lançados posteriormente, Sylveon e Greedent, e mais recentemente tivemos também toda uma atualização nova, um patch note novo que chegou ao Pokémon Unite e consequentemente buffou e nerfou alguns Pokémon. Por isso, hoje eu vim atualizar a minha tier list. Essa que vocês estão vendo atrás de mim foi a minha primeira, e a real é que eu fui muito bonzinho com alguns Pokémon. Dessa vez eu vou ter uma visão completamente competitiva das coisas, beleza? E aí no final vocês me dizem se concordam ou discordam e vamos ver as diferenças em relação de como tava o metagame há um mês atrás. Mas antes, se possível, não esqueça de já deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Tudo isso ajuda a gente demais, demais mesmo. Conto com o apoio de vocês. E de quebra, você pode me contar também nos comentários qual o seu Pokémon favorito para jogar no Pokémon Unite. Mas agora sim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Calma aí, fantasmas, eu já ia esquecendo de falar para vocês que nessa semana vai rolar um torneio de Pokémon Unite e eu vou streamar lá no meu canal na Twitch. A inscrição pro time é só de R$15, se você dividir entre os 5 jogadores fica R$3 para cada um e vocês podem concorrer a R$2.000 em premiação. Eu vou deixar o link no comentário fixado, dá uma lida e chama os seus amigos pra ver se a galera anima de jogar. Beleza, já tô aqui na lista nova, vou seguir a ordem que eles propõem. Então o primeiro é o Venossauro. Na primeira tier list, se eu não me engano, ele tinha ficado na God Tier. Ele tava muito forte, ele foi levemente nerfado na última atualização. E diga-se de passagem, a última atualização foi bem boa, foi bem balanceada. Então acho que agora o Venusaur pode ser encaixado em monstro. Eu não acho mais que ele esteja quebrado, mas ainda assim acredito que ele continue sendo dos melhores Pokémon do jogo. Por isso eu coloco ele aqui em monstro, tá bom? Temos agora o Charizard. Eu acho que o Charizard não mudou muita coisa não. Na mão de um bom jogador de Charizard ele pode fazer alguma coisa, mas eu acho que ele continua ainda aqui entre o útil e inútil. Vou botar ele no útil aqui porque, como eu disse, dependendo do player ele pode se sair bem. Um que sofreu bastante na última atualização foi o Blastoise. O Blastoise foi fortemente nerfado no último patch note do Pokémon Unite. Eu ainda considero o Blastoise um bom defensor, talvez dos melhores que a gente tem, mas eu acho que aquele posto de melhor defensor quase unânime que ele tinha antes, ele perdeu. Por isso eu vou colocar o Blastoise aqui no bom, tá? E não subestimem o Blastoise por eu ter colocado ele numa categoria intermediária, é porque nessa tier list o bom tá ali no meio, mas ele é bom como o próprio nome sugere, então ele continua sendo um Pokémon bem forte, tá? O Pikachu, que eu tinha colocado ele bem altinho na outra tier list, muito por considerar ele um Pokémon que todo mundo podia usar de forma fácil e gratuita, hoje eu vou descer ele um pouquinho para o útil. Ele foi buffado em algumas habilidades, mas infelizmente nas habilidades que a galera não costuma usar tanto. Por isso eu acho que esse buff foi ok, mas não foi um divisor de águas na vida do Pikachu dentro do Pokémon Unite, tá? Vamos seguir aqui com a Wigglytuff. E hoje eu também vou colocar o Wigglytuff em bom, tá? Eu acho que os suportes do Pokémon Unite estão relativamente bem balanceados entre si, em questão de usabilidade. Então eu acho que nenhum se destaca tanto para ser God ou para ser monstruoso. Eu acho que todos são muito bons suportes, depende muito do jogador e do que a equipe precisa, por isso eu coloco ela em bom junto com o Blastoise, tá? Vamos seguir aqui com o Gengar, e muita gente achou meme eu colocar o Gengar em inútil na primeira tier list, mas infelizmente eu vou manter o Gengar em inútil. Ele foi buffado, ele agora tem Life Regen no seu dano especial a partir de um certo level, mas eu acho que isso não foi, assim como no caso do Pikachu, um divisor de águas pro Gengar. Ele ainda tem dois combos muito fortes, dependendo do que você precisa, né, do que você prefere. Tanto o Sludge Bomb com Rex quanto o Dream Eater com o Shadow Ball são poderosos, mas ainda acho que ele fica atrás dos demais Speedsters do jogo, por isso eu coloco o Gengar em inútil, não em Speedster. Vamos continuar com o Machamp aqui, que tem alguma usabilidade nos ranks e elos mais baixos e intermediários
do Unite, pelo menos quando eu tava ali no veterano, no expert, no ultra, eu via bastante Machamp. Hoje em dia eu já não vejo tanto Machamp assim, tá? Eu considero ele um Pokémon ok, que talvez precise de alguns buffs ou outros Pokémon serem nerfados para que ele tenha mais espaço. Por isso, hoje eu coloco o Machamp em útil, tá? Vamos aqui pro Slowbro, e o Slowbro, a real é que o Slowbro tá virando um grande meme na comunidade de Pokémon Unite. Eu ainda acho que ele tem skills muito fortes, principalmente em teamfights. Você praticamente tira um adversário de uma teamfight com a sua ult, com telekinesis e tal, mas por algum motivo a usagem desse Pokémon não tá alta, ele não tá sendo muito picado, principalmente pelos melhores jogadores do mundo. Então hoje eu vou colocar o Slowbro em útil como se fosse uma última chance pra ele antes de definitivamente derrubá-lo pra inútil, tá? Agora a gente vai pro segundo suporte dessa lista aqui, que é Mr. Mime. E como eu disse, eu acho que os suportes todos do Unite são muito bons, cada um com a sua característica. Por exemplo, a Wigglytuff tem mais CC, a Mr. Mime tem mais dano, consegue controlar um pouco o terreno com as suas paredes, a Blissey cura, a Eldegoss cura também. Então eu acho que os suportes estão bem equilibrados, por isso eu acho que a maioria vai ficar aqui no bom. Já vou dando esse spoiler aqui. É claro que a Mr. Mime, pra mim, desses é o mais difícil de usar, porque você precisa de um posicionamento muito preciso das paredes dela. Inclusive o Madil fez um vídeo aqui no YouTube ensinando como jogar bem de Wigglytuff. Ele é o melhor jogar bem de Mr. Mime, perdão. Ele é o melhor Mr. Mime brasileiro. Tem alguns gringos que jogam muito bem de Mr. Mime, então a Mr. Mime bem jogada, ela pode ser um diferencial para sua equipe. Já ouvi relatos, inclusive, de Mr. Mime segurando lane sozinho contra 3 adversários, beleza? Então, assim, eu acho que ela tem potencial para monstro, para God Tier, mas a realidade que a gente vê no meta, nos piques, é que a Mr. Mime às vezes é um pouco esquecida, talvez por essa dificuldade de ser utilizada. Continuando com o meu main, o Snorlax. Eu acho que ele é um Pokémon muito forte, só que ele precisa de um timing muito preciso do jogador. E timing é uma coisa que você demora um pouco para conseguir em MOBAs, pelo menos na minha experiência no Unite, tá? Você precisa acertar bem a sentada dele, que é o Head Slam, você tem que acertar saber a hora de usar o bloco para proteger sua equipe, para, por exemplo, tirar um adversário do seu gol, ou empurrar os adversários para deixar livre um gol adversário, por exemplo, o Rotom entrar. Então eu acho que ele é um Pokémon muito bom, muito versátil como um defensor. Então por isso eu coloco o Snorlax hoje como monstro. Eu realmente acho que ele é dos melhores Pokémon do jogo e acho que às vezes ele pode ser um pouquinho subestimado, beleza? Mas eu provavelmente estou me deixando levar um pouquinho mesmo pelo carinho que eu tenho por esse Pokémon dentro do Unite. Por exemplo, eu acho que a ult dele podia ser um pouco melhor. Eu acho que ela, por exemplo, podia ter uma mira semelhante à do Head Slam, que você pode direcionar o Snorlax para uma direção que você quer acertar. A ult do Snorlax não tem isso, você ulta no lugar que você tá, então às vezes, como ele tem pouca mobilidade, pode ser um pouquinho difícil de você se posicionar corretamente para usar a ult da melhor maneira, beleza? Vamos continuar aqui com a Blissey, e eu devo confessar que eu acho que eu me precipitei um pouco com a Blissey. Ela é um Pokémon muito bom, definitivamente muito bom, mas eu acho que ela não é tão roubada ou tão OP, porque eu coloquei a Blissey em God Tier na primeira tier list, tá? Ela é muito boa mesmo, não tô mudando nada do que eu disse não, mas eu acho que ela é boa num nível balanceado, não é boa num nível quebrado, e eu acho que God Tier é aquele boneco quebrado, centralizador de metagame, tá? Por isso hoje eu vou botar a Blissey aqui em monstro, mas a minha vontade era até derrubar ela um pouquinho mais e colocar ela em bom junto com Wigglytuff e Mr. Mime, pra ser sincero com vocês. Por outro lado, temos a Gardevoir, e eu não mudo nada do que eu disse da Gardevoir no último vídeo. Ela é um atacante ok, mas se você tá picando o Gardevoir, você provavelmente tá abrindo mão de um outro Pokémon que faz coisas a mais ou que faz a mesma coisa que a Gardevoir de uma forma melhor. Então hoje eu continuo colocando a Gardevoir em inútil, beleza? Vamos seguir agora com o Absol, mais um Speedster dessa lista, e eu preciso dar o meu braço a torcer. O Absol se tornou um Pokémon viável, principalmente no elo mais alto. Tô vendo algumas pessoas picando e jogando bem de Absol. Claro que ele ainda não é um top tier pra mim, mas eu acho que hoje a gente pode colocar o Absol em bom com alguma certeza, tá? Ele tem um early game muito forte, ele limpa a jungle muito fácil, ele tem um gank nos primeiros minutos muito poderoso.
poderoso, então eu acho que o Absol merece continuar subindo nas tier lists. Chegamos agora no Lucario, mais um Pokémon que foi nerfado, só que não aconteceu o que muitos imaginavam. O nerf no Lucario não o tornou inútil, não o tornou muito mais fraco. O Lucario continua sendo extremamente poderoso, vai continuar sendo picado por praticamente todos os times, então eu vou continuar colocando o Lucario aqui em monstro, beleza? O próximo dessa lista é o Mamoswine, um Pokémon relativamente novo. Na primeira tier list ele tinha acabado de ser lançado, então eu coloquei ele em útil, se eu não me engano, porque eu ainda não tinha experimentado muito ele. Hoje, quase um mês depois, como eu disse, dá pra ter uma noção melhor do Mamoswine. Ele é um Pokémon com potencial. Eu acho que o early game dele, a gente imaginava que fosse ser muito fraco, mas não é tão ruim assim, só que ele ainda demora muito pra crescer totalmente. Os Power Spikes dele demoram um pouco pra ser atingido, então eu acho que como defensor eu coloco o Mamoswine em útil, beleza? O próximo é o Garchomp, e pra ser bem sincero com vocês, eu ainda não tô totalmente convencido de que o Garchomp pode ser um bom Pokémon no Unite. Eu tenho falado bastante com o X, que é main Lucario, mas tem utilizado o Garchomp para substituir o Lucario. Ele diz que tem algumas diferenças, mas é um bom substituto. Infelizmente no X1 o Garchomp perde para o Lucario, então a prioridade, por exemplo, para fazer uma top lane solo vai ser do Lucario, porque se você não fizer uma mirror match, Lucario contra Lucario, você fizer, por exemplo, um Garchomp contra Lucario, a probabilidade de perder é muito grande, tá? Mas eu não tenho visto, para ser sincero, tantos jogadores indo bem de Garchomp, mas eu acho que o Garchomp tá começando a aparecer. Eu não vou tirar ele do inútil, tá? Eu ainda não vejo o Garchomp bom pra sair do inútil, tá? Ainda que eu reconheça que o X esteja jogando bem com ele. O Pokémon da vez é o Crustle, muito subestimado por alguns, superestimado por outros, mas eu acho que é exatamente por isso que a gente pode colocar o Crustle aqui numa tier intermediária. Talvez num nível competitivo de torneios ele não seja viável, mas numa ranked, com um time bem estruturadinho, ali nos raielos, você consegue usar um Crustle muito bem, pontuar bastante no time adversário sem ser tão alvejado assim. Então por isso eu acho que o Crustle merece estar no bom, até porque ele tem uma estratégia muito centralizada nele, né? Uma estratégia que gira em torno do Crustle, que é justamente essa de pontuar, 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 ainda que o Lucario consiga fazer isso até melhor, mas eu acho que o Crustle pode ser colocado numa tier intermediária aqui, ainda que alguns torçam o nariz falando assim, nossa, mas o Crustle vai estar na mesma tier da Wigglytuff. Eu acho que nesse momento dá pra entender assim sim. Vamos continuar com o Greninja, e eu vou colocar o Greninja também bom, tá? E eu sei que muita gente vai discordar disso, vai achar que o Greninja é monstro. O Greninja de fato é um bom Pokémon, mesmo com os nerfs recentes dele, ele não deixou de ser um bom Pokémon, mas eu acho que a usagem dele, a usabilidade dele caiu um pouco, até porque hoje em dia o principal pick para fazer jungle é Cinderace, e o Greninja na lane pra mim é meme. Então assim, se ele tem um Pokémon que tá na frente dele de forma sólida, que é o Cinderace, na principal função do Greninja, eu acho que ele não pode ser enquadrado em monstro. Eu acho que monstro é aquele pique praticamente garantido, tá? Ainda que o Snorlax talvez esteja ali não respeitando muito essa regra, mas eu particularmente adoro Snorlax. Por isso o Greninja pra mim fica em bom. Assim como o Talonflame, tá? Ainda que eu goste bastante de jogar com a Rolinha, acho a gameplay dela muito divertida, eu não tenho como botar ainda o Talonflame em monstro. Hoje eu acho que o Talonflame é uma boa solução para jungle, dentro dos Speedsters, talvez o melhor, então isso pode ficar um pouco incoerente, porque ele tá ali na mesma tier do Absol, mas eu realmente não vejo nenhum deles tão na frente assim a ponto de ser um pique certo, tá? Um pique garantido. Claro, tem estratégias que o Talonflame vai ser a prioridade para jungle, vai ter estratégias que não, mas hoje eu coloco ele aqui porque eu ainda não vejo ele sendo tão picado assim, tá? E, inclusive nessa semana eu fiz um vídeo falando dos Pokémon mais usados pelos melhores jogadores do mundo, e o Talonflame cresceu bastante desde a última atualização, então é bom a gente ficar de olho nele, porque em breve eu acho que ele pode começar a dar escaros nas tiers mais altas ali, no monstro. Quem sabe se ele receber um buffzinho meio desbalanceado, ele não chega até
deixar numa God Tier aí, porque pelo jeito a Tencent gosta de fazer essas coisas meio quebradas. E por falar em quebrado, temos a Sylveon, né, que foi lançada quebrada, foi rapidamente corrigida, né, rapidamente nerfada, para falar a palavra correta, e hoje eu acho que ainda continua sendo um bom Pokémon. Eu vou colocar a Sylveon em monstro, porque eu acho que é dos Pokémon mais versáteis do jogo. Primeiro que ela pode fazer a jungle sem necessariamente farmar o Corphis, o que, por exemplo, deixa livre para os seus laners farmarem mais. E segundo que ela tem um gank muito rápido. Ela faz só o cachorro, o Ludicolo e o Bufalente, já pega level 4, já evolui, já tem um kit forte no início do jogo e rapidinho ela começa a ajudar uma lane. Além disso, se você não quiser fazer ela na jungle, você pode usar a Sylveon na lane tranquilamente também. De novo, o fato dela crescer muito rápido, logo no level 4 ela já se torna Sylveon, é algo muito bom, não apenas pra jungle, mas pra quem tá usando esse Pokémon na lane também. E o kit dela continua sendo muito forte, tanto com Mystical Fire quanto com Hyper Voice, na minha opinião, desde o início sempre muito à frente do Mystical Fire, mas um pouco mais difícil de ser utilizado. Tanto com o Draining Kiss e o Calm Mind, todos os golpes são viáveis, dá pra formar aí algumas combinações e manter a Sylveon como um bom Pokémon. Vamos em frente com o Ninetales, e a Ninetales já teve tempos de mais brilho, ela ficou um pouco ofuscada, eu acho que depois do lançamento do Blastoise. Agora com o nerf do Blastoise eu acho que ela vai começar a reaparecer, mas hoje por enquanto eu continuo colocando a Ninetales em bom. Eu reconheço o potencial desse Pokémon, é um Pokémon útil, um pouco acima dos úteis, inclusive, mas eu acho que ela ainda não chega num patamar de monstro. Mais um Speedster dessa lista é o Zeraora, e eu vou colocar ele aqui em bom também. Eu acho que ele é um Pokémon bom, como o nome da tier sugere, e não é nada quebrado, como muita gente aponta, ainda que hoje seja o 5º Pokémon mais utilizado pelos 100 melhores jogadores do mundo, o que indica um Pokémon que de fato é bastante viável em high elo, em competitivo, tá? E ele nem teve tanto crescimento assim nas últimas semanas dessa lista. Ele realmente é um Pokémon sólido, mas talvez no Brasil ele não tenha sendo utilizado tanto assim. Eu acho que o Zeraora é um Pokémon no cenário brasileiro muito de ranked e pouco de torneio. Eu não tenho visto tanto Zeraora em torneio, ainda que existam alguns. Tô ansioso e quero ver logo ele em ação em torneios, em campeonatos aqui no Brasil, beleza? O próximo é o Cinderace, e esse pra mim vai direto pra monstro. O Cinderace, ele é muito bom. Ele é realmente muito bom. Na minha opinião, hoje é a escolha, né? O pick mais sólido pra quem quer fazer a jungle. Ele tem... todas as skills dele são muito boas. O Fent foi nerfado, então ele não tá tão bom quanto ele já foi. Por isso talvez o Flame Charge seja uma escolha mais segura. Eu sempre gostei mais do Flame Charge porque ele é mais fácil de ser utilizado. Hoje o cooldown do Flame Charge é muito melhor do que o do Fent. E o Fent não tem stack de usagem, né? Por exemplo, você não pode usar 2, 3 vezes, como por exemplo uma tela do Mr. Mime. Você pode acumular 3 telas da Mr. Mime, se eu não me engano, e utilizar elas no momento que você quiser. Eu acho que o Fent poderia ter isso. Talvez diminuir a animação, né? O período mais ainda do que já foi. E aumentar a quantidade de vezes que você pode estacar. Então, por exemplo, você ter 3 Fents acumulados, talvez eu acho que fosse mais justo, até porque numa teamfight com um monte de golpe pulando em cima de você, um Fent às vezes não é tão útil assim. Claro que você pode pelo menos fugir de uma ult importante. Mas enfim, tô só divagando aqui sobre o Fent. Eu acho que o kit todo do nosso querido Cinderace é muito forte, mesmo com os nerfs recentes. Por isso eu continuo colocando ele em monstro, fechado? O próximo é o Pokémon mais utilizado nas rankeds do mundo pelos melhores jogadores de Unite. É a Eldegoss, um dos meus queridinhos, o meu primeiro main nesse jogo, e continua sendo muito forte. Talvez aqui no Brasil especificamente a galera tenha em algum momento esquecido de quão bom o Eldegoss é, principalmente depois do lançamento de Wigglytuff e Blissey. Eu acho que a galera deixou o Eldegoss um pouco de lado, esqueceu do quão bom é ela. Mas felizmente
Infelizmente, eu acho que o cenário brasileiro tá começando a um pouco lembrar da Eldegoss, e até onde eu me lembre, ela não sofreu nenhum buff, né, não ganhou nenhum buff recente, então eu acho que foi só um caso de esquecimento mesmo, de uma paixonite rápida ali pela Blissey e pela Wigglytuff, que são bons Pokémon também, mas não precisava ter esquecido da Eldegoss. Hoje eu vou colocar a Eldegoss em monstro, então eu acho que é o Pokémon que mais subiu de tier desde a primeira tier list que eu fiz. A Eldegoss é o Pokémon mais utilizado no mundo pelos melhores Pokémon, a Eldegoss tem cura, a Eldegoss tem o Leaf Tornado, que é um Pokémon um golpe para aumentar a mobilidade do seu time, diminuir do adversário, é muito forte o Leaf Tornado se utilizado corretamente, tem também o escudo que ela dá, ainda tem o outro golpezinho lá, acho que é o Cotton Spore, que muita gente não dá muita bola. Eu continuo falando que eu acho que esse golpe tem um potencial, talvez um buffzinho nele passe a botar uma dúvida na cabeça dos jogadores de Eldegoss entre Cotton Guard e Cotton Spore. Hoje o escudo é ainda muito melhor, mas eu acho que a Eldegoss merece o posto de monstro, beleza? E o Cramoran é o último aqui dos que a gente já tinha visto, eu vou colocar em bom. Eu acho que o Cramoran tá meio que na mesma aqui da Ninetales. Eu acho que esses dois Pokémon perderam muito espaço desde o lançamento do Blastoise, e hoje eu começo a ver ele retornando bastante, até mais do que a Ninetales, pra ser sincero com você. A Ninetales, ela combaria legal com o Mamoswine, mas infelizmente o Mamoswine não entrou tanto no gosto assim. Então talvez se o Mamoswine tivesse vindo um pouquinho mais forte, a Ninetales teria subido junto com esse lançamento, tá? Eu acho que o Cramoran sozinho tá se destacando um pouquinho mais, voltando mais pro meta do que a Ninetales, mas mesmo assim eu coloco todos eles em bom. E dá pra ver aqui que a lista de bom tá bem grande. Ali, mas o Cramoran é tão bom quanto o Greninja, o Talonflame é tão bom quanto o Crustle. Enfim, parece meio incoerente, mas eu acho que levando todas essas coisas em consideração, usagem do Pokémon, viabilidade, a quantidade de vezes que eu vejo ele sendo utilizado, jogadores que são bons com esse Pokémon, eu continuo mantendo essa opinião, não mudo de ideia, e acho que essa lista aqui, todos esses Pokémon no bom, estão relativamente balanceados, ainda que não estejam se destacando tão grande assim como os Pokémon do monstro, beleza? Mas claro que eventualmente um pode subir e o outro pode até, claro, descer para útil. E por fim temos ele. Olha, o Greedent é um caso muito difícil de ser falado, porque, pra ser bem sincero, em 10 minutos você bota ele no Practice, testa as possibilidades de golpes e você vê que ele é um absurdo. Ele foi lançado como defensor e dá 30 mil mais, né? 35 mil de dano. Ele foi lançado como defensor, mas ele tem uma mobilidade absurda com o Covet. Ele foi lançado como defensor, mas ele tem skill pra curar companheiro. Então assim, ele faz tudo. O Greedent tá quebrado em tudo. Eu até babei aqui, desculpa. O Greedent tá quebrado em tudo, gente. Não tem condição. Então hoje eu boto o Greedent em God Tier. Pra mim é o único Pokémon totalmente desbalanceado e quebrado do jogo. Eu sei que não foi exatamente esse critério que eu utilizei no primeiro vídeo, mas eu acho que a partir daqui a gente pode começar a utilizar esse, ou então a gente vai ter que criar uma tier acima do God. Tá ligado? Porque se eu fosse botar, por exemplo, Lucario no God, Cinderace no God, Venusaur no God, Eldegoss no God, Blissey no God, e fosse colocar esses Pokémon no mesmo balaio do Greedent, não ia fazer o menor sentido essa tier list, pra ser sincero. Então, o jeito que eu encontrei essa tier list fazer sentido foi esse. Foi colocar só o Greedent no God Tier. E aí a gente vai ter que começar a estudar a possibilidade de criar uma nova tier só pros Pokémon quebrados, porque tá virando uma tendência da Tencent, até confundir. A Sylveon foi lançada quebrada, mas felizmente ela foi corrigida mais rapidamente, ainda que muita gente tenha gastado moeda nela e tenha ficado de mãos vazias. Mas não deu tempo, por exemplo, pra eu gravar uma tier list enquanto ela tava quebrada. Mas hoje não. Hoje é diferente, já faz mais de semana que o Greedent foi lançado, ele continua quebrado, tá bugado também, né? Já foi encontrado acho que 2, 3 bugs do Greedent. Então assim, tá quebrado, é God Tier, infelizmente não tem como banir o Pokémon das rankings, então vai ter gente abusando desse Pokémon. Nos torneios acredito que a maioria vai começar a banir Greedent porque não tem condição. O Covet dele, gente, é bizarro. É bizarro, o Covet dele deixa ele dar invade. Mesmo com aquele slow de speed passando por uma base, ele nem percebe, cara. O Covet dele passa por tudo, passa por barreira, passa por tudo. Passa por tudo. E aí você fala, mas o Covet é muito difícil de utilizar. De fato, tem que ter um controle bom ali do Pokémon, uma mecânica boa. Tem que ter dedo. Só que só de você relar, só de você encostar no Pokémon adversário, você já dá um leve stunzinho, você já faz ele pular. Então assim, não tem condição.
o Greedent tem que estar numa tier aqui só pra ele, e a forma que eu encontrei de encaixar ele nesse esquema aqui de tier list, que é o mesmo que eu usei no primeiro vídeo, foi colocar ele sozinho no God Tier, tá? Então é isso. É o que deu pra montar hoje. Se vocês acham que eu tenho que criar uma categoria acima do God só pra botar esse Pokémon quebrado, me avisem aí nos comentários e me digam se vocês concordam com essa lista, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e continue acompanhando todo o nosso conteúdo. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.